Primeiro, o medo é principalmente uma coisa imaginária. Mesmo se o sentimos fisicamente sob a forma de transpiração, palpitações cardíacas, tremores, etc., muitas vezes, algumas coisas de que temos medo acabam por nunca acontecer. Como em tudo na vida, se queremos ser melhores em alguma coisa, devemos fazê-lo regularmente. Então o mais importante é fazer as coisas que nos metem medo o mais frequentemente possível. Devemos vê-las como oportunidades de prática. Mas a palavra-chave aqui é gradualmente. Com isso em mente, deixem-me apresentar-vos algo que se chama a exposição gradual. E o que é a exposição gradual? É que começamos por fazer as coisas que metem menos medo e depois passamos para as que nos metem mais medo. Por exemplo, se o que lhe mete mais medo é mudar de faixas, depois conduzir ao lado de caminhões e em seguida as autoestradas, comece com as mudanças de faixa e avance para os outros tópicos depois de estar confortável com isso. Também podemos utilizar a exposição gradual dentro de um tópico em si. O que quero dizer é, dividimos cada tópico temido em objetivos menores. Por exemplo, quando começamos a praticar as mudanças de faixa, podemos praticar em ruas onde não haja trânsito. Mas quando nos sentimos mais confiantes, vamos praticar em ruas com algum trânsito e depois em ruas movimentadas à hora de ponta. Depois, passamos ao segundo tópico, os caminhões. Começamos por conduzir em ruas normais, onde há menos caminhões. Lembre-se de manter mais distância atrás de caminhões, a distância de um carro entre nós e ele, pelo menos, mesmo quando estamos parados. Mas não devemos estar demasiado longe, de maneira a não ser capaz de ler o que está escrito na porta de trás. É importante neste caso. Depois, vamos conduzir numa zona industrial onde há caminhões por todo lado. A seguir, ultrapassamos-los, assegurando-nos de não ficar ao lado deles nos seus ângulos mortos, porque eles podem não nos ver. Então ultrapassamos o mais rápido possível, respeitando os limites de velocidade. Uma vez que nos sentimos confiantes neste aspecto, enfrentamos o terceiro tópico, as autoestradas. Começamos em momentos em que há pouco trânsito e depois vamos quando há mais trânsito. Também no início, podemos ficar na mesma faixa durante mais tempo, depois mudamos de faixa com mais frequência, em condições mais fáceis e a seguir em mais difíceis. Depois entramos e saímos, primeiro em períodos de menos movimento, a seguir em períodos mais movimentados. Ficar na autoestrada é relativamente fácil. A parte mais difícil é entrar e sair. Basicamente, devemos ir conduzir onde temos medo de conduzir e aumentar gradualmente o fator de dificuldade. Outras coisas que os novos condutores costumam ter medo quando começam a conduzir são ciclistas, peões, ruas comerciais onde muitas vezes vemos muitos usuários acima mencionados, bem como muitos veículos, veículos de emergência, conduzir no centro da cidade, à hora de ponta, em túneis, nas pontes, conduzir veículos maiores ou veículos com uma transmissão manual, conduzir de noite, sob fortes chuvas, na neve, etc. Conduza nessas situações se possível e sempre que possível. E por que não misturar alguns dos seus medos? Se tem medo de conduzir na chuva, à hora de ponta e nas autoestradas, por que não ir conduzir na autoestrada à hora de ponta num dia chuvoso? Livrar-se dos nossos medos só acontecerá fazendo as coisas que nos metem medo. Isso é chamado exposição em psicologia. Se praticamos sempre nos mesmos ambientes, por exemplo, em áreas residenciais, teremos a impressão de que esse é o único lugar onde somos capazes de conduzir. Praticar em zonas tranquilas é obviamente uma boa estratégia quando se começa e também é geralmente fácil, mas eventualmente teremos que passar para ruas mais movimentadas. Conduzir em zonas estressantes dói ao começo, assim como as nossas pernas vão doer após as nossas primeiras corridas. Mas depois de algum tempo, se corrermos regularmente, não vão mais doer. Então já devem ter notado, não fiquem muito tempo na vossa zona de conforto. Se nunca saírem disso, será muito mais difícil de melhorar. E também não é preciso fazer longas sessões no início, mas tente fazê-lo pelo menos 20 minutos por sessão. A ansiedade desaparece depois de algum tempo. Lembre-se dessas apresentações orais que todos temíamos na escola? Eram sempre os primeiros minutos os piores e o medo acabava por desaparecer. Além disso, tente fazer essas práticas de 20 minutos algumas vezes por semana para que seja eficaz. Outra coisa útil e que funciona bem é visualizar. Os atletas fazem-no, os empresários fazem-no, os artistas fazem-no. É condicionar o cérebro. Imagine-se conduzindo em situações que lhe metem medo, calma, confiante e à vontade. Depois, a única coisa que resta a fazer é fazê-lo na realidade, adicionando a parte de aprendizagem processual ao ato. E é claro que uma respiração profunda e constante é um dos melhores métodos de relaxamento, pode utilizar isso também. E outra coisa que notei com alguns dos meus alunos é que ficam aterrorizados de conduzir depois de terem um acidente. E não só como condutores quando o acidente aconteceu, mas também como passageiros. Ficam com medo
e deixam passar muito tempo antes de voltarem a conduzir ou mesmo de entrar num carro. Isso não é uma boa ideia. Se fizer isso, está deixando o medo crescer. E por último, mas não menos importante, não tenha medo de falhar. O sucesso é o resultado de uma série de altos e baixos, de aprender com falhas múltiplas. As pessoas que você admira, que conseguiram qualquer coisa, são aqueles que falharam com mais frequência, mas com perseverança conseguiram os objetivos. Como o provérbio japonês diz, se caíres 7 vezes, levanta-te 8 vezes. Para terminar, faço-vos um convite para enfrentarem os vossos medos gradualmente. Sei que o medo pode ser forte, mas você também o é. Grande obrigado à minha irmã psicóloga por me ter dado alguns conselhos para este vídeo. Tenha confiança, seja responsável, divirta-se e até à próxima.